Testemunho de casamento restaurado. Apliquei seus princípios. Como tudo isso começou? Tínhamos 7 anos de casados e, nesse tempo, meu marido terreno havia partido 2 outras vezes. Nós não brigávamos, mas discutíamos sempre. Na maioria das vezes, porque as coisas não saíam como eu gostaria. Eu era uma mulher contenciosa, briguenta, não honrava meu marido e o difamava para minha família. Ser submissa, essa palavra sempre me deixava sem ânimo. Quando comecei a faculdade, aprendi que deveríamos dizer todos os nossos pensamentos e ir à luta por eles. E isso significando discutir e contender. Só para vocês terem uma ideia, eu pensava agir da maneira mais correta possível. Eu sou cristã desde que nasci e meu sonho e objetivo era formar uma família e ser casada para sempre. Eu amava essa palavra, casamento. Noivas amadas, eu fazia isso tudo, mas eu me via humilde e certa de estar buscando a Deus da maneira correta. Que hipócrita que eu era! Eu não batia no peito em praça pública para dizer o que fazia, mas pensava tudo errado de acordo com os princípios de Deus. Meu esposo sempre me dizia para ouvi-lo, para dizer só o que precisasse, não dizer sobre nossa intimidade, não façam isso nunca. Mas parece que eu não conseguia entender o que faltava, e além disso, eu sempre do contra e não apoiava em muitas conversas. No período anterior a esses fatos, eu sempre tive uma sede muito grande por nosso Deus e havia decidido que eu não queria mais aquela vida sem sentido, nem viver por viver. Eu queria algo diferente. Eu queria viver sendo guiada por Deus, assim como viveram os profetas. Então eu comecei a buscar por aquilo, lendo a palavra, orando e buscando por livros nesse sentido. Um dia, decidi mergulhar na oração em prol do meu esposo, coisa que eu fazia muito superficialmente. Com 3 semanas de oração e jejum a favor dele, ele me disse após uma discussão: eu vou fazer uma viagem para repensar nosso casamento. Você trabalha tanto, não me escuta, nós não damos certo. Ele já havia me proposto sair do emprego para cuidar melhor dos nossos filhos e terminar a faculdade. Mas eu pensava que iria passar dificuldade e decidi não obedecê-lo como responsável por mim diante de Deus. Então, quando ele voltou da viagem, ele me disse que iria embora porque não dávamos mais certo e que havia encontrado outra pessoa e não me amava, mas havia tempo e que estava em casa até aquele tempo devido às crianças, mas que agora não ficaria nem por elas. Como Deus transformou você e Ele transformou a sua situação, conforme você o buscou de todo o coração. Aquilo foi o fim para mim. Me veio desespero. Então a única saída que eu conhecia era buscar a Deus em oração. E foi o que eu fiz. E o pedi para me guiar a encontrar algo para seguir, pois eu acreditava que nada é impossível para Ele. Então, aquilo precisava ser verdadeiro, eu precisava viver aquele impossível. Deus me guiou, através da internet, a encontrar o site do RMI. Quando comecei a ler no site os testemunhos de casamentos restaurados, eu fui me enchendo de esperança. Então eu baixei o livro, Como Deus Pode e Vai Restaurar Seu Casamento. Eu o li em 3 dias. A partir daí, eu consegui ver como eu agia erradamente e como as minhas más atitudes fizeram com que o meu esposo não suportasse viver em minha companhia. E era o sonho dele ter uma família unida, pois ele cresceu com pai e mãe separados, então ele sempre quis isso, uma esposa, filhos sempre juntos. E o que dei a ele foi uma frustração tão profunda que eu não poderia me perdoar por aquilo. E eu o amava, mas o havia feito sofrer muito. Mas Deus é muito maravilhoso.
Ele me fez ver quão tola eu fui, quão contenciosa, rixosa e hipócrita. Ele me quebrantou, me moldou e me mudou, e vem me colocando onde Ele quer que eu esteja. Quais os princípios da Palavra de Deus, ou princípios dos nossos recursos, que o Senhor te ensinou durante essa provação? Lendo o livro, Deus me deu forças e comecei a aplicar todos os princípios que eu não conhecia. Primeiro, Deus me ensinou a me purificar e quebrantou meu coração. Então eu comecei a aplicar os princípios de deixar ir e sair do caminho dele. Aprendi a fazer do meu Deus o meu primeiro em tudo e não mais correr para o telefone como eu fazia em qualquer crise. Quando isso aconteceu, ele se voltou para mim. No casamento do irmão dele, onde meu filho foi pajem, ele levou a outra mulher e me apresentou. Eu simplesmente disse olá e fiquei mansa e quieta. Ganhei sem palavras. No fim do casamento, meu marido me levou em casa e no caminho ele me disse: "Parabéns, você conseguiu acabar com mais um namoro meu." Eu respondi que não havia dito nem feito nada. Ele disse que sabia, mas o fato de estar com minha aliança a fez terminar com ele. Nunca deixe de usar sua aliança se você estiver casada. Quais foram as horas mais difíceis que o Senhor te ajudou a atravessar? Os momentos mais difíceis foram no início, quando eu ainda não sentia a paz que excede todo o entendimento. E quando eu precisava vir para casa na madrugada com os meus filhos caminhando. Eu orava e pedia a Deus para mudar aquela situação. E Ele o fez pela bondade e fidelidade. Qual foi o ponto de virada da sua restauração? O ponto de virada foi quando ele me apresentou a outra mulher e eu não disse nada, nem criei nenhuma confusão diante da família. Eu não questionei sobre nada do que estava acontecendo, nem perguntei nada às pessoas sobre isso. Compartilhe conosco como isso aconteceu. Seu marido simplesmente apareceu? Você suspeitou que isso estava perto de acontecer? Na verdade, depois desse casamento, ele começou indo e dormindo em casa, noite sim, outra não, mas não encontrava outra mulher. Depois de uma semana, ele ficou 2 noites e dia. Passaram para 3, e assim há 2 semanas ele está todos os dias e todas as noites. Nossos planos voltaram e ele está cada dia mais tranquilo. Ele não disse nada, simplesmente voltou. Eu também não questiono sobre nada do que aconteceu. Eu já imaginava que seria assim, pois ele é muito reservado. Tanto que eu tive dúvidas se havia restaurado, mas Deus retirou qualquer dúvida que existia. Agora estou buscando a Deus para torná-lo o líder espiritual da nossa casa e creio que está perto. Deixar ir à igreja. Você recomendaria algum dos nossos materiais em particular que te ajudou? Eu recomendo todos os materiais do RMI, iniciando pela Bíblia, que é a nossa base. Depois o livro Como Deus Pode e Vai Restaurar Seu Casamento. Uma Mulher Sábia. Os encorajamentos diários, os testemunhos de casamentos restaurados e as lições dos cursos, todos eles. Você estaria interessada em ajudar a encorajar outras mulheres? Estou encorajando outras mulheres, apresentando a elas o RMI, pois é uma boa nova que precisamos compartilhar com quem está sofrendo e precisa de esperança. De qualquer forma, qual o tipo de encorajamento que você gostaria de deixar para as mulheres? Em conclusão, nunca desistam de buscar a restauração para suas vidas, famílias e pelos seus casamentos. E coloque sempre o nosso Deus em primeiro lugar em tudo nas suas vidas, pois Ele inclina o coração do rei para onde Ele quer. Mesmo que você não veja evidência, Deus está trabalhando e se moverá em sua direção. Karen, em Minas Gerais.